Olá! Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam através de nossos canais. Declaro os olhos do seu entendimento iluminados e declaro você reinando em vida juntamente com a sua família. Nossas palestras e ministrações estão preparadas para te dar condução ao reino de Deus. Declaro que você colabora comigo, fazendo essa palavra correr e compartilhando os nossos links através de todos os teus contatos. Muito agradecido, sejam bem-vindos e eu espero que todos vocês desfrutem. Até breve. Abençoados, abençoadas. Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. O tema de hoje se chama Erros Honestos, Erros Inocentes. Antes, eu quero pedir a você que, se você não tiver ainda inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê um like aqui embaixo, isso me ajuda a fazer essa palavra correr. Verdade? Agradeço a você que tem semeado o teu dízimo, tua oferta aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e declaro que você está colhendo os frutos dessa semeadura. Declaro você livrado de homens maus e perversos, livrado de qualquer problema, qualquer situação difícil. Eu te declaro reinando em vida sobre essas situações todas que porventura possam se manifestar na sua vida, né? Erros honestos, erros inocentes. Hoje eu não posso ler o nome de vocês, lamento por isso. Eu adoro compartilhar e interagir com esse público que me acompanha e me respalda, mas pelos motivos que eu já citei agora há pouco. Bem, há uma frase muito conhecida que diz: é cometendo erros que se aprende. Quantos já ouviram essa frase, verdade? Todos nós conhecemos essa frase aí, porque é uma frase muito famosa, uma frase muito conhecida e repetida, principalmente pelos nossos pais, nossos avós, nossos tios, ou seja, aquelas pessoas com um pouco mais de idade. Por que elas falam isso? Porque quando nós aprendemos, há crescimento, há amadurecimento, há entendimento. Quer dizer que aí se manifesta que é verdade, né? Que nós aprendemos quando erramos. Ok, quer dizer que depois que eu cometo um erro, eu aprendo, aí amadureço, melhoro, não é verdade? Um pouco mais. Agora, o problema é que esse amadurecimento, esse crescimento, ele só vai aparecer na minha vida depois do erro cometido, ou seja, esse crescimento e amadurecimento, ele é gerado depois, então ele não teve a capacidade de evitar que eu cometesse o erro. Por quê? Porque ele só é produzido depois que eu cometo o erro. Aí nasce no coração dessa pessoa uma coisa chamada arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é um sentimento que a pessoa tem, que acontece na pessoa, quando nós nos damos conta dos erros, do erro que cometemos. Cometi uma falha,
essa falha, esse erro trouxe uma consequência, junto com essa consequência vem um amadurecimento paulatino, e logo depois eu entendo aquilo tudo e me arrependo de ter cometido. Olha só como é que é o ser humano. Poxa, peraí, eu não deveria me arrepender de ter cometido, porque se eu cresço depois que eu cometo o erro, o arrependimento é tolo. Ou seja, eu penso assim, se a mesma situação ocorresse, se apresentasse agora, a nossa decisão não seria mais a mesma. Verdade? Mas tem um detalhe, você não pode voltar ao tempo. Agora você tem essa mente, agora você tem esse amadurecimento que foi gerado por aquele erro que você cometeu no passado e fez você amadurecer, fez você crescer. Agora você tem essa mente mais madura, mais crescida, né? Mais consciente. Só que você não tem o manejo, a autoridade de voltar no tempo para corrigir aquilo que você fez lá atrás. Até porque, se você não tivesse feito aquilo lá atrás, você não amadureceria. Está entendendo o ciclo? Espero que sim, porque isso é o que mexe com a sua mente. Então, eu disse no princípio que hoje eu ia te dar uma informação valiosíssima que te faria pensar bastante, que te consolaria. Iria te consolar, porque agora você já está entendendo. Pedro quer dizer então que os erros não são para minha vergonha? Não, os erros são para o nosso crescimento. Ninguém pode evitar. A verdade é que ninguém pode evitar, sempre vamos cometer erros. Então por que a gente chega a essa conclusão? Porque houve crescimento. Se não houvesse crescimento, você continuaria sem chegar a essa conclusão. Tem uma frase por aí, famosa também, que diz assim: aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que você passou, né, não te matou e você hoje está mais forte. Se não tivesse cometido o erro, né, não teria chegado a esse crescimento que hoje você chegou e por isso você está um pouco mais forte, um pouco mais maduro, um pouco mais crescida, um pouco mais sóbria, mais tranquila, mais calma, aceitando-se a você mesmo. Você tem que se aceitar com todos os erros que você tem, porque isso não vai mudar, isso não é assim. Agora, pensando dessa maneira, se perde a vergonha, não é? De ter cometido erros, faltas, essas coisas. E o sentimento de arrependimento, ele acaba desaparecendo. Porque até então você se envergonhava de ter cometido erros. Quando você cresce e compreende a necessidade deles para o amadurecimento e o crescimento, aí você, então eu já não me arrependo. Não, claro que não, isso é igual uma fotografia. Você já olhou uma fotografia sua ou daquele seu familiar de 20 anos atrás? Na época era fotografia, você tem um álbum de fotografia, verdade? Você olha aquela pessoa e você acha ridículo o cabelo, a calça, a camisa, o jeito. Chegou meu café. Graças a Morena. Então, te amo. Depois eu paro, como sempre. Então, abençoados, o que acontece? Você olha a fotografia e você diz: caramba, eu jamais usaria esse cabelo de novo. É verdade, com a mente que você tem hoje, você não cortaria mais o cabelo daquele jeito, você não usaria mais aquela roupa daquela forma. Ih, caramba, por quê? Porque houve uma evolução, né? Mas isso que você está olhando nessa fotografia era o melhor que você tinha, que você pensava e que você aparentava naquela época, não é verdade? Viu? Caiu de novo automaticamente a energia, isso não está em nossas mãos, vamos seguir aqui. É que nós temos baterias aqui no nosso estúdio que acionam, mas a internet, ela corta o sinal imediatamente, então vamos seguir. Então, isso é como essa fotografia, então você perde, quando você entende isso, mas essa aqui era a minha vitória naquela época, a glória da minha vida naquela época. Hoje já mudou, hoje já é assim, assado. E amanhã? Amanhã, se você olhar uma foto de hoje, um post de hoje,
o story de hoje no Instagram, no Facebook, em tudo aí, você vai rir também, porque teu cabelo vai estar engraçado, teu jeito, tua roupa, tudo isso. Porque há uma evolução natural, há um crescimento, né? Então agora você entende o quê? Que o amadurecimento só vem depois do erro cometido, e depois do erro cometido não adianta chorar, porque o leite já foi derramado. Então, você agora olha para trás, né? E pensa assim: caramba, como eu era inocente! Sim ou não? Pense aí. Eu tenho certeza que você já chegou a essa conclusão de pensamento. Caramba, como eu era inocente! E você diz assim: eu tomei aquela decisão baseada na minha forma de pensar naquele tempo. Hoje eu identifico que aquela decisão foi errada, mas naquele dia que eu tomei aquela decisão, eu tomei aquela decisão honestamente, sinceramente. Daí saiu o título dessa palestra: Erros honestos, erros inocentes. Então hoje eu sei que errei, mas foi honestamente, foi inocentemente em relação à situação, em relação, comparando relativamente ao meu entendimento de hoje. Como eu era inocente, eu fiz essa decisão. Você casou com 20 anos de idade, caramba. Hoje você, talvez que está me assistindo, chegue a essa conclusão. Mas naquela época, aquela decisão foi uma decisão sincera, foi uma decisão honesta, mas que te trouxe consequências. Aí o problema é esse. O que, Pedro Kelly? É que você cresce, você amadurece, compreende a inocência daquela decisão, o erro, né, cometido ali atrás, mas essas situações e essas decisões tomadas no passado, elas deixam marcas. E muitas delas são difíceis de serem apagadas. Vou te mostrar algumas coisas aqui bem rápido. Vou te dar um exemplo atual. Pedro, quer exemplo atual? Liga a televisão agora em qualquer canal de notícia e você vai ver o que está acontecendo. Você está vendo, particularmente, ali no Oriente, dois povos irmãos que estão brigando pela terra. Sim? Por que irmãos, Pedro Kelly? Porque eles são filhos do mesmo pai, de mães diferentes. Se você não sabia, eu vou te mostrar. Se você já sabia disso, deixa eu te dar alguns detalhes um pouco mais para você perceber que algumas decisões que parecem inocentes deixam consequências. Gênesis capítulo 21, verso 9, 10, por aí, diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual esta lhe havia dado luz a Abraão, né, ou seja, é que a minha versão está em espanhol e eu estou lendo e traduzindo. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, né, que havia dado um filho a Abraão, debochava do seu filho Isaque. Portanto, Sara falou para o marido Abraão: manda embora essa empregada e o filho dela, porque o filho dessa empregada não vai herdar com Isaque, meu filho. Qual era o caso aqui? Bom, Deus prometeu que Abraão seria pai de um povo enorme. Ok, grande nação. Foi muito bem. Demorou. Sabe quanto tempo, segundo as contas que o Pedro Kelly fez aqui nos estudos durante essa semana? Mais ou menos 25 anos. Deus já te prometeu alguma coisa e ainda não chegou? Espera aí, Deus.
Deus prometeu que Abraão ia ter um filho e demorou. Então, Sara, que era a esposa de Abraão, ficou nervosa porque ela já era estéril e falou assim, quer saber de uma coisa? É melhor você escolher aí uma empregada? Não foi assim a história, eu vou ler aqui como é que está no livro. Faz um filho com ela para que você tenha herdeiros, né? E aí você não vai ficar sem herdeiros. Bom, Gênesis capítulo 16, verso 2, diz assim: Disse então Sara a Abraão, olha, eu não estou aqui colocando a culpa em ninguém, tá? Eu estou contando para você como aconteceu a história. Disse então Sara a Abraão, Sara tomou a iniciativa. Você está vendo que o Senhor me fez uma mulher estéril, então eu vou te rogo, meu marido, pois que você se aproxime da minha empregada, né? E quem sabe eu terei filhos dela. Entendeu o que ela fez? Ela ofereceu a empregada, Agar, que imagino que era a mais bonita entre todas as empregadas, de repente era uma morenaça, talvez assim, como muitas que você vê por aí. Pedro Kelly, o que você tem contra as louras? Nada, mas nós estamos falando de Oriente, e o Oriente está mais para moreno do que loura. E Abraão, olha o que diz aqui, atendeu ao rogo de Sara, ponto. Quer dizer, ele não se fez de rogado. Ele, já que você insiste, né? Ele não mediu, ele tomou uma decisão, que naquele momento, a eles, pareceu a melhor decisão. Pô, o cara tá velho, a mulher tá estéril, tem que ter descendência, tinha uma herança tremenda, vai deixar para quem? Era uma tradição tremenda ali naquele momento. Então, Sara tomou essa decisão e arrumou uma mulher para fazer sexo com o marido, para ter um filho com o marido, para depois o marido ter descendência. Pronto, estava resolvida a questão, segundo o pensamento natural, né, carnal, daquele casal ali. Acontece que os meninos cresceram, depois, você sabe, Sara engravidou, esse milagre tremendo, e teve Isaac. Isaac crescia e brincava junto com Ismael, porque o filho da egípcia se chamou Ismael, o filho de Sara se chamou Isaac. Então, Gênesis 21, 9 diz, e Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que ela havia tido com Abraão, debochava do Isaac. Por quê? Porque, você já viu briga de garota assim, de diferentes idades? Porque quando Isaac nasceu, parece que Ismael já tinha 14 anos. Era maior que o meu filho menor, o Caio tem 11. Quer dizer que eu fico pensando, bom, então, Ismael já tinha 14, era um pouco maior que o Caio, é verdade. Daqui a pouco nasceu Isaac é aquela criancinha, então um ficava sacaneando o outro, fazendo bullying. E Sara não gostou. Portanto, disse para Abraão, bota fora, expulsa, demite, manda embora essa empregada e o filho dela, porque o filho dessa empregada não vai herdar com meu filho, não. Muito bem. E aqui no verso 13, verso 11, eu vou ler 11, 12, 13, só para a gente partir para outro comentário. E esse dito pareceu grave, em grande maneira, a Abraão, por causa do seu filho, porque Isaac, apesar de ter sido com Agar, que era empregado, mas era filho dele. E ele sentiu no seu coração. Quando Sara disse, não, quero que você mande ela embora, hein? E você sabe que em casa, quem manda é a mulher, né? Bom, aqui eu estou te falando como é que é aqui em casa. Ela manda. Então disse Deus a Abraão, não te pareça grave por causa desse muchacho, desse rapaz, desse menino e da tua empregada. Não sofra com isso. Em tudo o que Sara te falar, escuta o que ela disser, porque em Isaac
a tua descendência será chamada, e também do filho da empregada farei uma nação, porque é teu descendente. Ponto, fecha aspas. Ou seja, o que está escrito no verso 12 em relação a Isaac alcança o que está escrito no verso 13 em relação a Ismael. E se você não sabia da história, Ismael é o pai dos árabes e Isaac é o pai dos judeus. Eles são irmãos por causa de um erro inocente, que pareceu honesto aos olhos daqueles daquela época. E olha só a consequência. Lamentável, né? Que estamos vendo por aí. Não quero comentar sobre isso. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, isso funciona igualzinho como as tatuagens. Eu tenho 6 tatuagens espalhadas no meu corpo aqui. E elas exemplificam um momento da minha vida. Eu tenho uma tatuagem aqui, né, que mostra para mim mesmo e para quem olhar que eu sou piloto de voo livre de parapente. Lá no alto, que beleza, não escuta nem, só escuta o vento. E às vezes um gavião passa, um urubu passa pertinho, lá no alto, voando. Então, uma etapa da minha vida bem bonita, né? Eu tenho uma outra tatuagem aqui que tem um globo terrestre que mostra, me lembra, me recorda o número, várias dezenas de vezes que eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, para ministrar a palavra, para me reunir em alguma convenção do ministério que eu sempre fiz parte. Aqui eu tenho uma tatuagem enorme que eu fiz depois que eu voltei de uma viagem que eu fiz de moto para uma cidade chamada Fim do Mundo, que fica lá no finalzinho do Cone Sul, na Antártida, chamada Ushuaia. Não sei se você já ouviu falar. É a última cidade lá embaixo. Depois dela tem o mar e depois o Polo Sul, a Antártida, né? Aqui eu tenho o nome da minha esposa e a data errada do dia do nosso casamento. Errada, porque senão não seria o Pedro Kelly, né? Tatuei a data errada, agora ficou tatuada, isso é para eu explicar a história depois. Então, as tatuagens, elas te remetem a uma determinada época da tua vida, a qual você não deve se envergonhar, porque eu já te expliquei, né? Agora, se você não gostar das tatuagens porque ela te lembra alguma coisa que você se arrependeu, você pode apagá-las. Já existe técnica para apagar as tatuagens, porém, deixará marcas, né? Deixará marcas. E das tuas decisões, você pode tentar apagá-las, revertê-las, mas deixará marcas, ou seja, consequências. E dentro dos erros inocentes do nosso passado, está um que eu quero falar um pouquinho hoje aqui. É o de ter pertencido ao sistema religioso. Porque nós tomamos uma decisão no passado. Isso também produziu marcas. Eu tinha 29 anos, estava passando por tremendas tribulações, com SSS, e me rendi a aceitar Jesus no sistema religioso. Pois muito bem, ali eu frequentei, ali eu vivi, ali eu convivi, ali eu conheci sistema religioso pentecostal avivado, expulsava demônios, falava em línguas, rodopiava, fazia vigílias. Dia 31 de dezembro, todo mundo desfrutando em casa, com os parentes, na praia, onde fosse, e a gente lá trancado dentro daquele edifício, naquela congregação, todo mundo falando em mistério, uma coisa horrorosa. Isso produziu marcas em mim, tanto produziu marcas em mim que quando eu me lembro desses momentos, eu sinto no meu corpo reações, talvez até você perceba. Mas deixando isso de lado, né, porque já passou, olhando para trás,
Conhecendo o que você conhece hoje em relação aos assuntos espirituais, você pode notar o quanto você era inocente e o quanto você foi manipulado e manipulada. Você foi manipulado no teu tempo, você foi manipulada com as tuas responsabilidades, você foi manipulada com a tua família, com o teu dinheiro. Aí esse dinheiro então machucou muito a gente, né? Então eu quero te contar aqui uma história que está no livro de Atos, no capítulo 17, né, que eu vou ler para você aqui bem rápido. Paulo estava em uma de suas viagens, o apóstolo Paulo estava em uma de suas viagens e estava passando por uma cidade que você conhece, chamada Atenas. Pelo menos você já ouviu falar, né? Eu ainda não conheço pessoalmente essa cidade lá na Grécia, agora Grécia. Então, havia um lugar naquela cidade chamada Areópago, que era tipo um teatro, onde se fazia discursos, apologias, pronunciamentos, debates. E Paulo, além de fazer esses pronunciamentos, debates e apologia a um só Deus, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, como ele fazia em toda parte, ele fazia em vários lugares, ele também frequentou, um dado momento, esse lugar chamado Areópago. E ali ele fez um discurso, porque ele estava na cidade dos gregos, no lugar, na região dos gregos, e os gregos sempre acreditaram em vários deuses, e quando Paulo passava em determinado lugar, via um monumento ao deus A, ao deus B, ao deus tal, a deusa tal, ao outro deus do tempo, ao deus não sei o quê, ao deus do trovão, ao deus do mar, ao deus das águas. E eles tinham uma estátua que estava escrita assim, ao Deus desconhecido. E Paulo se apresentou, entrou por aí. Paulo disse, esse que vocês chamam desconhecido é o Deus do qual eu vim falar a vocês. Então Paulo identificou que aquele povo era um povo religioso. E nas suas decisões religiosas, eles juravam que estavam agindo corretamente. Porém, você sabe que não estavam. Então Paulo entrou aqui com uma frase que eu quero ler para você. Mas Deus, Atos 17, verso 30, tendo passado por cima, Deus não levando em conta os tempos desta ignorância, agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. De quê? De ter adorado outros deuses, de ter frequentado um sistema religioso enganoso. Me arrependo de ter... eu me serviu para alguma coisa? Porque hoje eu, como palestrante dessa palavra, ministro desse novo pacto, eu tenho exemplos vividos para compartilhar. E isso dá muita credibilidade à minha anunciação. Porque eu sou aqui o quê? Um heraldo, um falador, um anunciador dessa verdade. Eu estou tocando aqui uma trombeta para aquele que se dispuser a me ouvir. Assim como os gregos se dispuseram naquele momento a ouvir o apóstolo Paulo lá naquele anfiteatro chamado Areópago. Ele falou assim, olha, tudo isso que vocês fizeram, Deus reputou como ignorância, desconhecimento. Não leve a palavra ignorância para o sentido pejorativo de diminuir alguém, não. Ignorância nesse aspecto significa falta de conhecimento de algo superior. Então o apóstolo Paulo está dizendo, Deus se esqueceu, Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. E hoje eu falo para você, Deus não leva em conta os teus erros, tuas dificuldades, todo esse tempo de ignorância que você viveu no sistema religioso. Mas, quando você ouve isso que nós estamos falando aqui, daqui para frente tem que ser um marco na tua vida. Tem que ser o antes e o depois de ouvir Pedro Kelly. E para trás, Deus não leva em conta isso não. Mas
uma coisa afirma a outra. Houve um tempo que você desconhecia a verdade, sim ou não? Sim. Diferentemente de hoje em dia. Por quê? Porque hoje você conhece. Sim ou não? Sim, Pedro Kelly, conheço um pouco, verdade. Então, quando a pessoa conhece, ela é responsabilizada. E aí começa aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, preste atenção aqui, que você vai ver uma coisa interessante. Versos 12 e 13, diz assim: Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus que me fortaleceu, a quem me fortaleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou por fiel, colocando-me no ministério. Aqui você não veio, aqui você foi colocado. Tendo sido antes eu blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recebido com misericórdia. Por quê? Porque eu fazia aquilo por ignorância e incredulidade. Incredulidade em quê? Na ressurreição, no pacto da graça, na destruição do diabo, na retirada dos pecados para sempre, que diz que Cristo tirou a lei do meio. O apóstolo Paulo não acreditava nisso, então ele perseguia. Ele perseguia aqueles que andavam com o novo pacto, com uma nova confissão. Por quê? Porque ele andou também num tempo de desconhecimento, num tempo de ignorância. Mas quando ele entendeu que aquilo que ele fazia por ignorância e incredulidade, agora ele amadureceu. Talvez ele não possa pagar a consequência de erros que ele cometeu lá no passado, porque ele cometeu, por exemplo, o apóstolo Paulo participou do assassinato de Estevão, que é considerado o primeiro mártir. O apedrejamento de Estevão, o apóstolo Paulo estava lá, participando, ele era perseguidor. Por quê? Porque os seus olhos ainda não haviam sido iluminados. Então era um tempo de ignorância e incredulidade, da mesma maneira que você e eu participamos de um sistema religioso e nós não críamos nesta palavra e tínhamos ignorância em relação a ela. Eu não sabia que o diabo havia sido destruído. Portanto, lá na Igreja Pentecostal Avivada Congregacional de Guadalupe, eu expulsava demônios. Eu ignorava o que está em Romanos capítulo 6. Então eu não cria que o nosso batismo é o batismo na ressurreição de Cristo. E aí, lá na Igreja Pentecostal Avivada de Guadalupe, o Pedro Kelly batizou dezenas de pessoas nas águas do batistério daquela congregação lá, que existe até hoje. Entendeu? Então eu não estou falando aqui algo que eu não conheça, porque senão eu não teria credibilidade. Eu estive como o apóstolo Paulo esteve, por ignorância e incredulidade. Eu perseguia, eu falava mal daqueles que viviam em liberdade gloriosa. Aquilo eu gostava. Puxa, por que nós não podemos viver com essa alegria, com esse gozo que esse vizinho aqui tem? Escutando música, no domingo com a família toda reunida, que coisa bonita, fazendo um churrasco. E muitas vezes, aqueles que eram chamados crentes da terra prometida, se você não for igual a mim, você não vai. Esses aí muitas vezes tinham enormes dissensões dentro de suas casas. E aquele ali do lado que não estava nem aí para isso, feliz com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, tranquilo, respeitosos. Então, mas os religiosos falávamos mal desses aí. Por quê? Por ignorância e incredulidade. Então todos passamos por isso e isso marcou a gente muito, verdade? Então, os do sistema religioso de hoje,
eles estão nesta situação de ignorância e incredulidade em relação a nós. Nós temos que entender isso. Você tem que ser maduro, você tem que ser madura para entender isso e desculpá-los. Desculpá-los? Sim. Não é atacá-los, é desculpá-los. Por quê? Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, certamente o desejo do meu coração e minha oração a Deus por eles é para que eles tenham os olhos iluminados, para que sejam salvos. Porque eu dou testemunho para vocês de que eles têm zelo com as coisas de Deus, mas é um zelo que não é conforme o correto. Porque eles ignoram a justiça de Deus. Eles ignoram que Adão colocou todo mundo debaixo do pecado e veio Jesus, Cristo, Deus, e justificou todo mundo que estava debaixo do pecado. Justiça de Deus. Um fez, um consertou. O sistema religioso ignora isso. Aí põe você para sacrificar. Porque ignorando a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria. E aí não se sujeitam à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, justificação de todo aquele que crê. Eu creio, então, eu estou justificado. Por quê? Porque a lei terminou de Moisés. E a lei exigia que eu fizesse sacrifício, que você fizesse sacrifício, para estar justificado diante de Deus. E a boa notícia é que você não tem que fazer sacrifício nenhum, porque você já está justificado. Você não pode ignorar a justiça de Deus. Você ignorou durante um tempo, cometeu erros inocentes. Erros, como é que eu chamei aqui? Honestos. Eu expulsava demônios jurando que estava agradando a Deus. Hoje eu olho para trás e digo, isso foi um erro. Foi. Mas foi honesto, não foi? Foi sincero. Aquilo que eu fazia lá era sincero. Então, os abençoados e abençoadas que estão por aí no sistema religioso, eles estão lá em sinceridade. Você não pode chamar eles de xingar palavrão. Eles não têm culpa, eles não entenderam ainda. Você não tem que ficar com raiva de ninguém do sistema religioso, porque ele não é o teu inimigo é a tua carne. Não é verdade? Então, você não tem que... Se alguém que... Teu familiar, você apresentou essa palavra e essa pessoa não creu, não sofra, não chore. Ela não perdeu a salvação espiritual. Somente ela não entendeu o que você já entendeu. Ela não amadureceu como você já amadureceu. Ela não sabe que Jesus de Nazaré foi o próprio Deus vestido de carne. Ela não sabe que aquele propósito foi destruir o diabo, tirar o pecado do mundo e acabar com a lei de Moisés, com a obrigação de cumpri-la. Ela não sabe disso. Por quê? Porque o mesmo Deus que iluminou você não iluminou aquela pessoa. Então não é culpa daquela pessoa. Assim como também você não pode se envaidecer por compreender tão grande verdade. Porque quem te fez compreender isso foi o próprio Cristo. Entendeu? Então, abençoados, outro erro honesto, sincero que a pessoa faz, deixar de plantar, deixar de semear. É um erro que vai trazer consequências, porque aquele que não planta não colhe, ponto. Deus é fiel, não pode negar-se a si mesmo. E ele disse, para você colher precisa plantar. Ele não vai desdizer o que ele disse, porque Deus não funciona por pena de ninguém. Sim? Deus não funciona assim não, abençoado. Deus funciona por aquilo que ele disse. E ele disse que aquele que semeia, colhe. Então, eu agradeço a todos aquelas que me pediram que incluísse
nas nossas reuniões a ministração de prosperidade. Eu quero te ensinar a prosperar. Eu quero que a tua vida financeira e material entre numa nova etapa de glória como a minha está. Portanto, anote o que você vai ouvir agora. Anote, porque é uma ministração valiosíssima que vai transformar a tua vida nesse aspecto material. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá, abençoados e abençoadas. Eu queria ter a oportunidade de falar com você a respeito da tua prosperidade. Quero aproveitar e agradecer a todos aqueles que nos pediram para incluir essas ministrações nos nossos programas. Isso me diz muito, né? Porque, na verdade, essa ministração é para você que se interessa em que tua vida humana, material e financeira seja prosperada e entre numa nova glória. Pois hoje eu quero falar a respeito disso especificamente, a tua prosperidade financeira e material. E gostaria de compartilhar aqui uma verdade que transcende épocas e tempo, verdade? Porque é uma sugestão que eu estou aqui para te sugestionar, não para impor quem sou eu, mas eu estou aqui para te dizer aquilo que eu tenho procedido na minha vida, o caminho que eu tenho percorrido e que você percebe tem tido sucesso. Então eu estou aqui para te orientar em algo que eu mesmo faço e que posso te dizer que funciona, porque assim é na minha vida e na vida da minha família. Em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo número 10, tem um conselho maravilhoso aqui para todo mundo. Preste atenção no que diz. Diz assim: tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças, né? Porque na sepultura para onde você vai, não há obra, não há trabalho, não há conhecimento, não há ciência e nem sabedoria. É claro que quando nós falamos de prosperidade, estamos falando de coisas materiais, porque aqui cita sepultura, e você é um espírito, mas você é um espírito vestido por um corpo de carne, e esse corpo de carne vai chegar um dia em que ele vai cessar de respirar. Então, a ministração de prosperidade é para que tua época de tempo entre o teu nascimento e esse dia aqui, que vai chegar para todos nós, seja uma época de tempo maravilhosa em que você possa desfrutar dos benefícios que Deus preparou para nós. Porque a casa que moramos, a roupa que vestimos, o carro que porventura você ande, a comida que comemos, tudo isso não é nosso, tudo isso fica nesse cosmos, nesse mundo cosmos aqui. Então, se você quer viver bem financeiramente, vão aqui alguns passos simples, mas muito importantes. Primeiro, estimule a tua manifestação financeira. Estimule tuas finanças. Estimule para que ela se manifeste. Como, Pedro Kelly? Primeiro você tem que ter um trabalho. Tomara que você que está me assistindo já tenha um trabalho, porque isso é fundamental. Porque o trabalho é aquilo que nós chamamos aqui de a tua sementeira. Você trabalha, recebe e daí você respira, porque daí você tira o teu sustento. Então um trabalho é fundamental. Um trabalho não precisa dizer que é o primeiro passo para a manifestação das finanças na vida de uma pessoa. Mas isso não fica aí, você precisa então honrar esse trabalho. Mas eu quero te dar um adendo aqui. Só pode honrar o trabalho aquela pessoa que é agradecida a Deus por todas as coisas. Então, se você tem um trabalho, seja agradecido a Deus, seja agradecida a Deus pelo trabalho que você tem. Honre. Como você honra o teu trabalho? Cumpra fielmente tuas tarefas que você tem a teu cargo. Cumpra fielmente os horários e dias de trabalho estabelecidos para você. Não pense em levar proveito, em enganar aqui ou acolá, porque aí você não está estimulando a tua prosperidade, né? Outra coisa no teu trabalho, sempre procure dar antes de cobrar. Sempre se disponha
Sempre apresente o que você pode fazer por esse negócio, por esse trabalho, por esse emprego, por essa empresa, por esse produto. Isso é uma forma de dar antes de cobrar, porque o reconhecimento certamente virá depois. Agora, uma coisa tão importante para você honrar o teu trabalho: não gaste mais do que aquilo que você ganhar. Isso é uma coisa lógica, você me entende, claro, mas é muito difícil, eu considero. E outra coisa, sempre tenha em tua mente o reconhecimento de que a tua prosperidade vem de Deus. Portanto, você precisa depender, ou melhor, você precisa entender que se você deseja uma vida sensata nessa área, você deve ouvir as orientações que eu ministro aqui no nosso canal acerca da tua prosperidade. Porque você pode ser novo por aqui ou nova por aqui. Nesses 5 minutos e 40 segundos que eu falei nessa gravação aqui de Momento de Prosperidade, eu não falei nenhum absurdo, verdade? Mas são coisas simples e fatais, são coisas que você precisa respeitar para que o estímulo das tuas finanças apareça. E a primeira coisa que você deve fazer quando receber as tuas finanças é separar o primeiro e entregar lá no ministério que te educa, no ministério que te ensina algo de valor, no ministério que você tem como sério, como te ensina algo proveitoso, que te respeita e que te mostra a tua verdadeira posição. Se este aqui, o Ministério Reconciliados com Cristo, Pedro Kelly, é o ministério que você se sente assim, aí sim, a tua semente é muito bem-vinda, o teu dízimo, a tua oferta, como você queira chamar, sabendo que isso é um passo fundamental para se manifestar a prosperidade material e financeira na tua vida. Experimente isso, escute quem está te falando, é uma pessoa que é um exemplo vivo de que isso é verdade. Te declaro prosperado em tudo, curado, declaro você livre de amizades ruins, declaro você no melhor trabalho, declaro você com as tuas ideias em prática e a mente de Cristo ativada na tua vida. Até nosso próximo encontro, abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, esse foi o tema Erros Honestos, Erros Inocentes. Espero que você esteja alimentado, espero que você esteja alimentada, né? Agradeço a sua compreensão com relação à queda de energia aqui. Declaro que tudo está bem aí com você, junto com os teus. Declaro a melhor semana da sua vida. Durante essa semana entraremos em novembro. E eu declaro você colhendo em novembro os frutos daquilo que você tem plantado em outubro. Declaro você em saúde, declaro você em paz. Se você deseja uma palestra dessa, uma ministração, aí aonde você está, que eu vá pessoalmente, faça contato comigo pelo WhatsApp. Terça-feira, 8h30 da noite, outro interessante tema que certamente transformará a tua vida. Tudo isso eu compartilho com você para que você renove a sua mente. Tem que renovar a mente e transforme a sua vida. Tchau, abençoados! Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.